Gente de Deus, graça e paz, estou aqui com o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, que dizem assim para nós: Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Muita gente usa esse texto para dizer que pode pedir qualquer coisa para Jesus e ele o fará. O que exatamente nós podemos pedir que ele o fará, né? O texto é bem claro: eu farei o que vocês pedirem. Mas será que se nós pedirmos $1 milhão, ele vai dar para nossa conta hoje, por exemplo? Será que se nós pedirmos para ele uma promoção imediata no emprego, será que ele fará? Será que se eu tiver um desejo de viajar para algum lugar, então ele vai se comprometer comigo e pelo fato de ele ter dito isso, ele o fará segundo o que o texto diz para nós? Não é exatamente isso, porque muita gente mal intencionada, líderes mal intencionados, usam esse texto para ensinar aos seus liderados coisas que as Escrituras não ensinam. Se nós observarmos o contexto, Jesus está falando que ele vai embora e que ele vai deixar com os discípulos o Consolador, né? Capítulo 14 aqui, ele está dizendo justamente isso, um capítulo conhecidíssimo de muitos cristãos, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito a vocês. Enfim, Jesus está consolando os seus discípulos. E no contexto mais imediato aqui, verso 11, creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. O texto que a gente leu está relacionado a essas obras, a fazer a vontade do Pai. Quando Jesus é elevado aos céus e envia o Espírito Santo, então a ação do Espírito Santo começa a acontecer na terra para que a obra de Deus siga sendo realizada pelos seus discípulos. Então, para que o reino de Deus se expanda, cresça, as coisas aconteçam, para que o nome do Senhor seja proclamado, difundido, conhecido de muitas pessoas, de muitas nações, né? Aqui os primeiros apóstolos do Senhor, os primeiros discípulos de Jesus, eles vão sair por aí pregar esse evangelho. Eles realizaram grandes coisas em nome do Senhor. E essa é a consolação de Deus para eles também, né? Porque o Senhor estaria com eles. Então o texto, quando a gente lê, eu farei que vocês pedirem em meu nome, está relacionado diretamente ao ministério daqueles apóstolos, uma vez que Jesus foi elevado aos céus. Os exemplos são os mais variados. Pedro e João na porta do templo, diante daquele coxo, né? Que foi curado imediatamente, muitos sinais e maravilhas realizadas por Paulo, e em nome do Senhor eles fizeram grandes coisas. Não que em nossas gerações, em nossa época também, grandes coisas não foram feitas. De fato foram, e outras tantas têm sido feitas. Isso não está relacionado de maneira alguma a eu achar que posso pedir qualquer coisa para Jesus que ele fará. Esse tipo de compromisso ele não faz conosco. Agora, se é necessário para que o reino de Deus cresça, para que o seu nome seja divulgado, para que o evangelho seja proclamado, é certo que o Senhor fez no passado e tem feito grandes coisas hoje, porque tem muita gente pedindo em nome dele. Com qual finalidade? Para que o Pai seja glorificado. Esse texto chama a minha atenção para isso. Com qual finalidade eu tenho feito meus pedidos diante do Senhor? A finalidade de glorificar o seu nome, com a finalidade de que o evangelho seja divulgado, com a finalidade de que Jesus seja honrado, ou simplesmente para que eu apareça e que ele diminua, para que eu tenha uma vida confortável, para que eu não tenha problemas? Então pense nisso. Quando nós nos deparamos com textos como esse, eles não têm a ver com as minhas necessidades particulares. Tem a ver com a promoção do reino de Deus. E se eu não estiver em harmonia com essa promoção, os meus pedidos não serão atendidos. Deus abençoe vocês, graça e paz.